Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais, com Jussiene Vieira. E Cláudia Berrar. E hoje nós teremos uma convidada muito especial e a Cláudia Bea irá apresentar. Hoje, para o nosso programa, o título é A Força de uma Mulher. Então, convidamos a nossa querida amiga psicóloga Mirela Goeking para falar sobre a superação de uma experiência que ela teve de muita dificuldade, né? E para saber como é que você está hoje. Bem-vinda, Mirela! E eu agradeço demais o convite. Um prazer é totalmente meu. Pô, muito feliz mesmo pela confiança, né? Mirela, a gente quer saber então como é que tá hoje a sua saúde, quantos anos você tá, né? Como é que hoje você tem um casal de filhos que eu acompanho, né? Então, vamos lá, né? Quando você mandou mensagem, né, querendo saber um pouco, nem eu lembrava que eu tinha comentado com você na época da faculdade, quando eu recebi de fato o diagnóstico de câncer de mama. Eu fiquei assim, gente, a Beata sabe disso? Eu nem lembrava. Mas também foi no último ano da faculdade, né? Então eu fiquei pensando, eu acredito que eu tenha que ter dado ali, falado para ela o que estava acontecendo, por isso que você estava sabendo ali também, né? E aí você me chamou para falar um pouco sobre tudo que aconteceu, todo esse processo. Então, né, como é que foi tudo? Hoje, de fato, eu tô bem, graças a Deus, eu tô curada, né? Ano passado eu fiz 5 anos que, graças a Deus, nada apareceu, então eu, de fato, tô curada. E eu recebi o diagnóstico, né, quando tudo começou, foi em 2019, foi o último ano da faculdade. Mas antes desse último ano, tudo começou mais ou menos ali em outubro, novembro de 2018. Que é todo um processo, né? É o processo de você faz uma ultrassonografia, você marca médico, leva para o médico, faz uma ressonância, espera resultado. Então, assim, todos aqueles processos, só para vocês terem noção, começou esse processo em outubro, novembro, eu fui fazer a cirurgia para retirada do nódulo no final de maio de 2019 e comecei o tratamento e fui terminar o tratamento de radioterapia em agosto. Muito tempo. Então, olha assim, olha o tempo, né? O processo ali de recebe o primeiro resultado, marca, espera 2, 3 semanas para o outro resultado, para marcação. Essa ansiedade, uma ansiedade absurda, né? Eu acho que assim, o principal cenário ali, né? O meu pior sentimento nessa época, né, e pensamentos disfuncionais dessa época estavam muito relacionados, de primeiro momento, ali, à ansiedade demais, porque eu ficava assim, ai meu Deus, qual é o próximo resultado? O que que vai encontrar nesse resultado? O tempo de espera. Então, assim, eu sofri bastante de ansiedade É nessa um época. processo, né? Essa espera. E como foi para você quando você recebeu esse diagnóstico? Então, no dia que eu recebi, como de alguma forma, o que aconteceu, né? Primeiramente, eu tava num mastologista e fazendo alguns exames já com ele. E quando saiu um resultado específico lá de um exame, até de uma biópsia, tinha dado um resultado ali que até então você não diagnostica o câncer de mama. E aí ele me liberou, ele falou: volta daqui 1 ano, né? E é para você continuar fazendo os seus exames. Só que o que aconteceu? Eu, né, fazer o quê? Entrei no Google, famoso Google que todo mundo entra. Todo mundo. Sabemos que não pode. entra. Ó, aqui, ó, aqui pode mais. Mas sabemos que o Google, assim, gera muita ansiedade, né? Muita Mas também ansiedade. é válido. Ele foi válido para você, Mirela? Então, vamos lá. Foi, no final foi, porque eu cheguei, joguei lá, se realmente era para eu votar depois de 1 ano, se estava tudo bem aquele resultado, porque não era um resultado comum, né? E aí eu entrei lá e a maioria dos médicos que estavam ali no Google falavam que o ideal dentro daquele resultado era a retirada do nódulo. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei encucada, não fiquei, eu tava ali, ansiedade e tudo. Eu falei, não, vou procurar então um outro médico e vou pedir indicações, porque esse não foi com muita indicação, né? Eu olhei rápido no plano de saúde, aquela coisa toda. E aí eu pedi um particular de indicação, pessoas que conheciam, e fui nele. Quando eu sentei na mesa com ele, a primeira coisa que ele falou foi o que de fato eu li no Google, que o ideal é a retirada para de fato fechar o diagnóstico diante daquele resultado que tinha dado.
E aí pronto, aí fizemos a cirurgia. Até então ainda não tinha o diagnóstico. Quando eu fui para a retirada desse nódulo, não tinha nenhum diagnóstico. E eu saí da mesa de cirurgia, onde ele trouxe, ele me deixou muito tranquila, porque eles olhando, né, quando eles olham ali aquele nódulo, pela aparência, muito já dão Sim, sim. Eles já dão um diagnóstico antes que saia o resultado. Isso. E aí ali ele me deixou tranquila. Então, quando eu esperei o resultado do histopatológico, sei lá, uns 20 dias depois que eu fui lá na consulta, eu fui bem tranquila, porque eu estava de fato tranquila. Eu fui até com uma amiga. Aí, quando eu cheguei lá, quando ele me deu o resultado que de fato eu estava com câncer de mama, eu fiquei em choque. Assim, na verdade, assim, eu acho que o meu choque foi eu não entrar em contato com nada. Porque quando ele falou, não, tá. Aí ele, você vai ter que ir no oncologista, você vai ter que marcar isso. E eu, não entendendo, voltei para casa dirigindo como se nada tivesse acontecido. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu tive que verbalizar para minha família, para meu esposo, para meus pais, quando saiu de mim, olha, eu tô com câncer de mama e preciso fazer um tratamento e preciso marcar um oncologista e preciso. Aí ali a minha ficha caiu. E aí eu não conseguia nem. Deles? Não, assim, todo mundo ficou preocupado, porque de fato fica, eu acho que ali todo mundo fica preocupado, mas a equipe médica, dependendo de como ela te passa e o quanto ela te conforta, é fundamental. Porque, ao mesmo tempo, eles estavam ali. A forma que eles passam, não tem como, né? Se eles forem acolhedores, se eles demonstrarem ali todo. Uma positividade, você também tenta levar para a sua própria família na hora de falar, eu acho que parecido. Então, acho que ao mesmo tempo tem uma preocupação, mas todo mundo ali também confortável, todo mundo bem também. Não fica todo mundo em desespero, porque eu também não passei em desespero. Forma que o médico passou para. Porque eu também não passei naquele desespero. Ele me passou calmo, tranquilo, acolhendo, me explicando. Eu acho que eu acabei também passando para todo mundo dessa forma. Mas a gente sabe que não é bem assim no final das contas. E qual foi o momento, né? assim, que você sentiu que a ficha realmente caiu, assim, para você? Então, caiu quando eu tive que começar a tomar decisões, que é ali o processo do protocolo, né? O seu protocolo é fazer a radioterapia, você tem uma hormonioterapia também para fazer, e aí vamos fazer tal data, e aí você começa assim, caramba, tô marcando a rádio que vai ser de tal mês a tal mês. Por exemplo, a radioterapia, a hormonioterapia, por exemplo, a oncologista falou que eu precisava fazer, ela me deu 15 dias para tomar essa decisão, porque você tem que fazer seu tratamento da rádio junto com a hormonioterapia. Me diz uma coisa, Mirella, que eu tenho uma vaga lembrança. Tinha algum risco de você não poder engravidar? Então, aí eu pesquisei, eu fiquei 15 dias de fato, pesquisando tudo e colocando na balança, né? O famoso vantagem e desvantagem. A vantagem, estratégia TCC total. Aí coloquei ali, ouvi outras mulheres falando, só que no final eu levei para ela, porque você tem que tirar ali de fato as dúvidas, e falei, de fato ali, quais são os efeitos colaterais que mais acontecem? E os que eu mais tinha medo, que era a infertilidade e a menopausa precoce. E você tinha quantos anos, Eu tava Mirella? com 28. 28 anos. Imagina, menopausa precoce. Imagina, com 28 entrar em menopausa. Nem um filho ainda, correr o risco de ficar infértil, e o meu maior sonho era ser mãe. E eu tomei a decisão que não. Então tá, não vou fazer esse tratamento, vou fazer só o da radioterapia e vou, como você tinha me perguntado, vou engravidar. Só que você tem que esperar um tempo da radioterapia sair o efeito do corpo, e é de 4 a 6 meses. E aí foi o tempo que eu esperei. Aí, janeiro, isso você vê, eu terminei em agosto, em março eu engravidei, né, do ano seguinte. E o próprio doutor, ele falou, vai e realmente inicia esse processo, porque não estava na minha cabeça, eu queria engravidar com os 32 anos, né, eu criei esse cenário que com 32. Só que não, e ele mesmo falou, olha, diante do seu caso, porque assim, pode surgir daqui a 5 anos. Então assim, vamos acelerar os seus sonhos, porque se surgir, tu já tem seu filho. Entendeu? E aí, beleza, foi dentro dessa lógica. Vamos acelerar os seus sonhos. Para mim foi ótimo, por um lado, porque eu tava doida por isso. Era mais o racional, ainda não é o momento, segura. Mas aí a gente acelerou o processo e engravidei em março.
E tive o Davi. Amamentou? Então, amamentei. Legal. De uma mama, né? Porque a mama que eu fiz a radioterapia, ela não deu leite, né? Assim, para eu falar que ela não deu nada, pensa que, sei lá, uma mama dá 100%, ela deu 10%. Então, ela deu. De alguma forma ali eu estimulei, mas foi a outra que, de fato, dei leite. Então, ele ficou no complemento. Mas isso foi primordial, porque eu queria viver isso, Que bom. né? E essa era muito a minha preocupação de eu não conseguir viver isso. Até porque muitas mulheres não passam por isso e também não conseguem amamentar. E no meu caso, não. Beleza, eu passei, mas eu também consegui amamentar. Então, isso foi primordial. E aí, quando eu voltei de novo... vocês perguntando essa questão da dificuldade... eu sofri muito nesse processo, foi porque o doutor falou, você tem que amamentar só 6 meses, porque você tem que voltar para sua rotina de exames. Eu não podia parar com a minha rotina. Não podia fazer a rotina de exames amamentando. Não, porque esconde a mama com leite, entendeu? Essa mama, ela tem que estar do jeito normal, natural dela. Então, eu tinha que parar com 6 meses, porque eu ia esperar uns 3, 4 meses para secar a mama e eu voltar para os exames, né? Para ressonância, ultrassonografia. Então, eu tinha que voltar. Quando ele deu esse tempo, nossa, foi sofrido. Porque na minha cabeça eu ia amamentar uns 2 anos. Aquela coisa de mãe que quer amamentar 2 anos, eu queria 2 anos amamentando. Só que 6 meses. Aí eu lembro meu esposo falando, acabou. Aí eu, não consigo. Aí eu amamentei mais 1 mês. Aí ele, olha, acabou, você tem que voltar. Não consigo, amamentei mais 1 mês. Aí tava 8 meses. Aí ele falou, ele foi mais radical. Você quer que ele tenha uma mãe? O que você quer? Ou um leite. Vamos, vai se cuidar. Entendeu? É para ele ter essa mãe viva ali com ele. E aí, eu acho que essa fala foi, acorda, você já amamentou, já deu, mas foi difícil. Aí, com 8 meses, eu realmente parei. Parei, aí esperei mais uns 4 meses e voltei para minha rotina. E nessa de voltar com a rotina dos exames... Essa rotina, quando você fala, você fez radioterapia, quimioterapia, como foi esse processo? Então, eu fiz só a radioterapia. E aí, o meu protocolo, né, era radioterapia com a hormonioterapia. E aí, eu não fiz a hormonioterapia. Então, assim, eu não fiz mais alguma coisa que reduzisse o risco de surgir novamente, digamos assim. Fiz só a rádio. E a retirada, é claro, né? Aí você retirou a mão. Retirei o nódulo. Nódulo. Naquele momento. E aí, quando eu volto para a rotina dos exames que eu falo, é acompanhamento, né? Você tem que ir todo ano, ou de 6 em 6 meses. No meu caso, já espaçou para 1 ano para fazer mamografia, fazer as ultras e ficar acompanhando. Numa dessas, a minha oncologista, num acompanhamento desse, depois do Davi, já nascido, ela virou para mim e falou, Mirela, o que você acha de agora que você já teve filho, você fazer o tamoxifeno, que é a hormonioterapia? Aí eu falei, mas agora você falou que tinha que ser com o tratamento, tinha que ser junto com a rádio. Aí ela falou assim, aí eu perguntei, né, quantos % mais ou menos eu fazendo agora? Porque lá eu teria uma proteção de 50%. Agora quanto? Aí ela falou, 10 a 15. Eu falei, putz, é muito pouco. Eu falei, é muito pouco para você correr o risco de tudo, né? De ficar infértil. E não só isso, de ficar infértil, ficar menopausa, N coisas, que eu fiquei presa a esses 2. Mas eram muitas coisas. Pra você ter noção, até câncer no ovário pode dar um medicamento. É uma coisa meio... Aí eu fiquei... O que eu faço? Mas eu perguntei pra ela, mas por que você tá trazendo isso agora? Me explica por que você tá trazendo isso agora. Porque na minha cabeça estava tudo resolvido. Aí ela, aquela questão da ciência, né? Você teve muito cedo, a gente não sabe o seu futuro, não tem, dá ali uma certeza. Então, assim, eu tô trazendo algo pra gente diminuir o risco. Aí eu falei, tá, mas por quanto tempo? Porque também tem um tratamento de quanto tempo? Aí ela, você é muito nova. Porque se uma pessoa de 60 anos acontecesse isso, vamos pensar que ela ia tomar ali 5, 10 anos de fazer esse tratamento. Eu sou nova. Aí ela falou, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15. E aí? E aí eu vou ficar, assim... envenenando com o hormônio para proteger, evitar um possível... Um possível que
E aí, eu também correndo os riscos, né, de outras coisas, eu falei... Você tinha aquela vontade de dar uma irmãzinha pro Davi? E eu também queria ter mais Porque um. você estava falando e eu estava aqui só esperando você falar, dizer, será que isso aí era um motivo também? Super queria. Só que aí, nesse momento, eu questionei ela. Eu falei, mas e a mastectomia, no meu caso? Faria sentido? Assim, de alguma forma eu iria me proteger mais, né? Essa prevenção, digamos assim, se eu fizesse. Aí ela falou, como você é nova, então o seu corpo já está mostrando, né, que teve esse problema nova, realmente reduziria o seu risco. Conversa com o seu mastologista e vê o que você acha, porque eu também já tinha tido filho. E aí depois eu até entendi o porquê que ela não trouxe isso lá atrás. Porque eu tinha muita coisa para viver ainda. Dela falar assim, vamos fazer uma mastectomia? Óbvio que existem protocolos e protocolos, e isso não estava dentro do meu protocolo na época. Óbvio que eles vão seguir ali uma lógica. Mas é óbvio, eu ali, sem nunca ter tido filho, querendo amamentar. Não é uma conversa simples, né? Sim. E aí, não. Aí eu engravidei, tive meu filho, amamentei. Aí volta pra mesa de novo, vamos conversar. Aí falamos da mastectomia e eu, de fato, falei, não, quero fazer. Mas no final não foi um absurdo pra mim, porque eu realmente tinha amamentado. Eu vi como isso era muito importante, muito importante. Porque aí eu fiquei tranquila. Porque era um sonho. Era um sonho. Sonho que se não tivesse realizado... Eu teria ficado muito frustrada. Teria ficado muito frustrada. E como foi esse processo? Então, aí no final eu fiz, né? Fiz a mastectomia 2 anos atrás. E quando Davi você tava se com olhou no 2. espelho, você já fez e já colocou prótese? Então, Ou você passou um tempo? Como foi? então, na prótese é na hora. Já Que fiz a retirada, colocando a prótese ali na hora. Só nessa mama. Fiz nas duas. Acabei fazendo nas a duas prevenção. porque eu também tive nódulo na outra, mas não... assim, eu produzo, né? Então, eu tive na outra, mas não câncer. E aí, por eles, né, chegarem ali a uma lógica, a mama dela é assim, a mama é essa... Vamos, né, prevenir pensando nas duas, né? E aí eu fiz nas duas. Ficam os efeitos na minha mama, porque é diferente. É a mama sem nada. Não tem a gordurinha, digamos assim. Aí fica ali algo que, se a gente parar para pensar esteticamente, não fica uma mama normal. Fica a prótese lá dentro. Então fica meio que umas... Eu não sei como é que eu te explicaria isso. Mas fica uns buraquinhos. Não fica aquela mama certinha, fica ali uns efeitozinhos de uns buraquinhos. E aí, questão de autoestima, nossa, eu tenho que trabalhar isso. Assim, eu fico trabalhando esse lugar. Até hoje, mulher. Menos. Porque não deixa mexer com a autoestima. Né? Porque você tá ali, né? A gente tem isso com o nosso corpo e tudo. E nesse processo, Mirela, os conhecimentos da psicologia fizeram diferença na sua vida? Fiz muita reestruturação cognitiva. Fiz muita. O tempo inteiro eu ali ficava, calma, não, peraí. Porque você fica ali com muitos pensamentos disfuncionais de morte. Eu tinha muito, muito pensamento disfuncional que a minha vida era frágil, que eu era frágil, que a qualquer momento eu posso ter outro. Aquela coisa assim, quando vai ser? Vai ser daqui a 1 ano, 2 meses, sabe? Você fica ali nesse lugar, toda hora voltando na morte, né? Aí eu fiquei um pouco hipocondríaca. Aí eu entrei nesse universo, digamos assim, sabe? E aí, isso me ajuda, o tempo inteiro eu tenho essa sensação, né? Até hoje, parando para analisar, que eu tô sempre ali, dando uns 2 passos para frente e ando um pouquinho para trás, dependendo de algum exame, algum diagnóstico, mas é diferente. No início é tudo muito intenso. O primeiro exame pós, né? Era ali muita, muita intensidade de ansiedade e tudo. Hoje não, hoje eu já vou ali fazer o exame mais relaxada, porque de fato você vai indo, as evidências estão comprovando que está tudo bem. Você está caminhando certinho. Certinho, fazendo tudo que está ao meu alcance para não desenvolver nada. Então, de fato, eu vejo que vai ficando mais distante os pensamentos disfuncionais, né, o sofrimento, a ansiedade. De fato, eles vão ficando mais distantes. Mas não tem como dizer que esse fantasma me persegue. É um fantasma que me persegue dentro fiquei doente, eu já vejo
que é um fantasma que me persegue. Porque já vem ali o pensamento disfuncional, entendeu? De uma possível fatalidade. Fatalidade. Aí, opa, pera, tem nada a ver, calma aí, espera, segura. Próximo, né? Sim. Quer dizer, câncer fala muito. E não tem como ser essa máquina não tem como. perfeita que nós tentamos ser, né? Tem sempre aquela questão do altos e baixos e Super. que somos vulneráveis, né? Super. Mesmo fazendo tanta coisa, tem essas surpresas, né? Porque para você, nova, então não tem como ter um pensamento ali, sou psicóloga, mas estou aqui, eu não tenho medo, porque o medo, ele nos ajuda a correr atrás, como você disse. Não, eu fiquei com medo, então eu tive que correr atrás, ter a melhor decisão, estudar sobre isso, então... Mirela, assim, é diferente de uma pessoa ter câncer de uma psicóloga ter câncer. Sim. Como é que é o fato de uma psicóloga ter câncer? Por exemplo, você já atendeu outros pacientes com câncer? Você acha que isso te prepara melhor para atender pacientes com câncer? Então, o que eu observo? E não só nisso, mas eu acho que assim, quando você compartilha de algo que a pessoa também já viveu, a gente escuta melhor o outro, né? Chega a ser engraçado isso. Você tá ali mais aberto, porque, pô, não, ela já passou, ela entende isso, né? Então, de fato, ajudou muito, ajuda. Quando eu tô ali conversando com alguém que tá para receber ali um diagnóstico, tá no mesmo processo, faz o exame, espera 15 dias e vai para outro exame, ela está em ansiedade. E aí, de alguma forma, não só por ter ali a experiência e saber de algumas técnicas e tudo para passar para esse paciente, mas o falar, não, calma, faz de um jeito que eu também via que eu fazia e dava certo. E aí você verbaliza, não, nessa situação, você troca de uma forma, falando também um pouco da sua experiência, né? Porque você passou ali e você viveu, fez daquela forma e também deu certo. Claro, cada um é cada um. Vai dar certo ou não, Sim. mas foi fundamental ter muitas informações nesse processo por ser psicóloga que me ajudaram. Porque assim, o que eu penso, se todo mundo fizesse psicologia, Ia resolver muitos problemas sozinho. iam resolver muitos problemas sozinhos. E não só resolver, eu acho que conseguiria entender algumas formas de ver, de se ver, o autoconhecimento. Porque, óbvio, você faz terapia, aquele profissional está te ajudando nesse processo. Mas também quando você faz psicologia, você aprende muitas coisas ali na própria faculdade que o psicólogo às vezes vai te ensinar. Então, eu saber ali me ajudou muito, mas eu também fiz terapia. Lógico, eu estava fazendo terapia. A gente não pode parar, digamos assim. Porque a gente tem um limite, né, para se ajudar. Tem um limite que a gente não consegue. Não, Precisa de um outro para dar suporte, né? É isso aí. E vocês certeza. que estão aí ouvindo, gostando, eu tô aqui assim amando, um papo maravilhoso. Então, se você não fez psicologia, faça terapia. Fazer psicologia é só mais um bônus, mas se você não fez, faça terapia, porque quem tem emoções precisa cuidar delas. Com certeza. E assim, pessoalmente, você acha que essa experiência te trouxe também? Quais foram os ganhos e quais foram, né, as dificuldades hoje, em termos de maturidade pessoal, profissional? O que eu vejo? Realmente, o que eu vejo? De bom, eu comecei a valorizar as pequenas coisas. Não que eu não valorizasse, mas eu valorizo muito mais. Muito. Até com meus pequenos lá. Assim, o café da manhã. Nossa, pra mim é primordial. Larga celular todo mundo. Assim, óbvio que o Davi não usa ainda, mas eu fico, larga celular, vamos café da manhã, todo mundo junto. Então, assim, eu priorizo de fato as pequenas coisas, porque, como eu falei, a parte ruim é o fantasma. E aí, por eu viver esse fantasma de quando pode ser que eu tenha, porque esse é o meu pensamento disfuncional hoje, que eu tive tão nova, que às vezes os próprios médicos também trazem isso. A chance de você poder ter outro, ela é grande, mas também não quer dizer que você tenha. E aí você fica naquela, vou ter ou não vou ter? Então, por você viver esse lugar de ter ou não ter, eu vou vivendo a vida meio que muito presente. Então, eu fico valorizando demais ali o presente, não que eu não pense no futuro, que é óbvio, a gente precisa pensar, não dá para eu ser também extrema, mas eu
eu foco muito no presente. Então, eu acabo ficando ali, às vezes até intensa demais. Ó, meu cafezinho da manhã, as coisinhas simples mesmo. A gente acha que não, mas as coisinhas simples eu E, amo hoje em e o dia. nosso futuro, ele depende muito do nosso presente. Então, se eu pulo esse presente, eu vou ter o quê de futuro? Insegura. Vou ficar insegura em tudo que faço. Você estava falando aí da sua pequena. E como foi, assim, tê-la e não poder amamentar? É, aí me pegou, me pegou. Assim, eu achei que Qual eu o nome estava. dela? Júlia, O dois seu meses. filho é? 2 meses. 2 meses que ela tá. Sim. E Davi tá com 4. 4 aninhos? 4 Manda um aninhos. beijinho pra ele ali que ele vai assistir a mamãe. Vai mesmo. Beijo, meu amor. Pra ela também, que depois ela Beijo, vai minha ver. pequena. E pro marido? Beijo, meu marido. Como foi tê-la e não conseguir amamentar? Então, eu achei que eu estava. Assim, de fato, foi menos pior do que eu imaginava. Que eu achei que eu poderia entrar em algum momento num cenário, assim, de ficar muito frustrada. Eu acreditei por tanto que aquilo era importante para mim. Mas é incrível que por eu ter dado para o Davi, né, amamentado o Davi, e entendido, vivido o que tanto se fala e de fato né? Eu acalmei meu coração. O coração acalmou mesmo. Porque aí com ela, né, eu ali tive tudo, o que que aconteceu? Que é incrível, né? Quando você faz a mastectomia, não necessariamente você consegue, em muitos casos, consegue tirar muita coisa. Mas tem algumas pessoas que você não consegue tirar tudo. Porque você vai ter que acabar tirando pele. E aí não tem como você tirar Assim. muitas coisas. Então, alguma glândula mamária sobra. E sobrou. Sobrou aí, numa mama minha sobrou. E aí eu fiz um pouquinho de leite. Que lindo! E aí eu falei, aí eu não tava esperando isso, eu trabalhei minha cabeça ali, em terapia, tudo, para não amamentar. Trabalhei mesmo, tava trabalhada, digamos assim. Só que deu leite. Aí eu falei, agora que vai, né? Vou dar um pouquinho. Só que o que acontece? O que aconteceu comigo? Eu comecei a dar, só que aí era mais ou menos assim, sei lá, 15% do leite materno para o resto, de fato, ser o leite de fórmula. Aí, o que tu acha que ela quis mais? De forma. Que é fórmula, não se aguentou ali, é mais Então fácil. você viveu essas duas experiências, né? De amamentar, de dar a Sim. forma. Aí pronto, ela desistiu, nem uma semana ela desistiu de mim. Aí eu sofri, né? Brincadeiras à parte, óbvio que eu sofri, porque eu fiquei. É como se assim, trabalhei. Opa, esperança. Aí tive ali aquela esperança. Aí, aquele balde de água fria, beleza, trabalha aí de novo. Mas foi mais fácil, porque eu acho que eu fiquei muito tempo. Você não vai, você não vai, você não vai, você não vai. Aí deu uma esperança, mas também foi tão rápida. Foi uma esperança de meses, foi uma esperança ali de uma semana. Mas aí realmente voltou e ficou tudo bem. Eu entendi que a gente também não é só isso, né? A mãe não é só isso, né? Que lindo, muito linda a sua história. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, quem vai ter o privilégio de nos ouvir, vai se identificar, né? E é muito importante a normatização, né? É até uma ferramenta da mediação de conflitos. É quando você vê que outras pessoas passam pelo que você também passa. É o que você sente até quando você vai atender pacientes que estão passando. Sim, É uma ferramenta sua. com Né? certeza. Eu não tive, então eu não tenho essa ferramenta para eu dizer, eu passei por isso, é assim. E você tem essa ferramenta. São coisas que você vai dizer, o que que se ganha com o câncer? Experiências, ferramentas, aprender a viver a vida, né? Com Nos certeza. detalhes, valorizar. Linda, linda a sua história. E agora, para descontrair um pouquinho, que bom, somos três choronas, gente. Para quem não conhece, nos bastidores já conversamos sobre isso. Estamos até preparadinhas aqui com lencinho, mas ninguém chorou. Que legal, mas não é Verdade. porque é psicóloga, não, é porque a gente é palhaça também. Agora vamos para um quadro, Mirela, que é pode ou não pode. Você pode Perfeito. responder basicamente, pode, não pode, e você também, como gosta de falar, pode falar. Durante o seu tratamento, o psicólogo pode ou não pode surtar de vez em quando? Ah, pode. Pensando, eu como? Com certeza pode. Pode, Ô, pode. gente, pode. E aqui pode mais. É isso aí.
O psicólogo pode se sentir também frágil, né, diante de uma situação difícil, ter pensamentos catastróficos, né? Mesmo conhecendo todas as teorias. Não, com certeza pode. E você falando isso, tem de fato isso, né? Muitos pacientes acham que a gente não sofre. Super-herói. E que é super-herói. Gente, aonde isso? A gente vive os mesmos cenários. Acredito sim que alguns, a gente, por ter ali a ferramenta, formas de se perceber, o autoconhecimento de muitas coisas, a gente consegue resolver. Eu acho que mais fácil. Mas tem outros cenários da nossa vida que, às vezes, sendo psicólogo, não resolve, não. Não é assim, né? Como você falou, não é um super-herói, não, não é mágico. Não é. Que bom, e é muito bom assim ver, né, que nós somos seres humanos, porque é até esse Super. lugar que eu e Cláudia somos psicólogas e escolhemos esse nome aqui, Pode Mais, nada a ver com psicologia, apesar de estar sempre falando ali de psicologia, para ter um lugar de não ser cobrado perfeição, errar, descobrir tantas coisas, porque as pessoas colocam o psicólogo como um ser perfeito, mas Sim, somos de emoção, né? Então super. pode surtar. Pode, E você agora a última pode. pergunta do pode ou não pode, mesmo você sabendo tantas técnicas, passando para os pacientes, você pode dar chutar o balde, não querer saber de técnica nenhuma. Quando você está numa caverna, chutar o balde, mesmo sabendo que tem uma técnica, você não quer saber disso, sentir a dor. Com certeza. Pode. Super pode. Ah. Nossa, fiz isso em vários momentos. Que no final, eu acho que me trazia para o eixo rede de apoio. Rede de apoio. Às vezes o marido é o psicólogo em outros Não, momentos. meu marido nesse momento foi o principal ali, foi minha maior rede de apoio. Ele, óbvio, fazendo terapia também, e claro, familiares e tudo, mas a pessoa que tá com você ali, vendo diariamente, é a tua maior rede ali também, né? E ele foi a minha maior rede, porque às vezes a gente entra no automático. E eu entrava ali no meu ciclo de pensamentos ali no automático, e ele que me tirava dali. Ele, vem cá, ei, pera, Vem calma, para não essa vai. técnica aqui. Vem. Sai daí, sai daí. Ele me acolhia, falava o que a gente quer de fato ouvir, aí acalmava de novo. Mas é bizarro isso. Bizarro, é. É uma loucura. Porque a gente vai. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou morrer. E aquilo, e. Já a palavra por si só já fala, né? Automático, né? Um pensamento automático. Você Super, não escolhe ir para lá, você é levada para lá, né? Nós super. temos que ter força para sair de lá. É. Mas ir para lá é automático. Como diz? Automático. Automático. Fui foram muitas vezes. Muitas vezes. Muito obrigada, Mirella. Você é fantástica, né? Vamos marcar outro encontro para falar sobre outras coisas, Fala mais mais. alegres, mais felizes, mais alegres. Um conselho que você deixaria, né, Cláudia, para as pessoas que estão passando por isso, ou por algum outro problema, o que ela precisa fazer? Deixe uma mensagem. Então, assim, pensando, óbvio, no que eu passei, acho que sem a teoria, sem as técnicas, digamos assim, é você ter uma rede de apoio. É primordial você ter a tua rede de apoio, porque se a gente ficar só aqui com os nossos pensamentos, sozinha, sabe, colocando cada vez mais para dentro esses pensamentos, a gente vai A gente começa a acreditar, né? E aí vai se afundando. e vai se afundando super. E você ter uma rede de apoio, terapeuta, quem é casado, um namorado também que não é casado, seus pais, familiares, rede de apoio. E você tendo ali tua rede de apoio, você coloca para fora. Você se escuta, que até no início do podcast eu falei do se escutar. Às vezes a gente está aqui, mas a gente não está verbalizando, não está colocando para fora. E precisa muito, porque além da gente ouvir muitas coisas positivas, a gente também está colocando para fora aquela angústia, aquele desespero que surge no momento. Então, tenha uma rede de apoio. Mirella é uma pessoa muito forte, né? Que sabe dar, mas também saber receber, né? Porque Com se nós não certeza. nos colocamos nesse lugar de receber, então no momento que precisamos,
não vou ter uma rede de apoio. Então, é saber dar e também tem pessoas que não sabem receber, que é a fortaleza de estar ali forte para todos, de ser frágil, de aceitar colo, de aceitar apoio, porque isso é importante. Super. É isso, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Eu amei, 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 amei. Me chamem de novo. Com certeza, gente. Amei. Obrigada, gente.